Oi, pessoas! Meus doentinhos preferidos. É o meu doentinho ou é o meu aluninho desesperado? Mais uma vez, vamos falar hoje sobre Clinical Case. Mais um caso clínico, hoje envolvendo um aparelho locomotor, membro superior. Vamos lá? Vamos ver uma historinha? Então vamos ver. Um jogador de voleibol profissional de 32 anos, 1,95 m, 85 kg, foi afastado dos treinamentos do clube por queixa de desconforto no ombro. Vem apresentando há dias uma dor intensa, crônica, na articulação glenomeral, caracterizando a chamada síndrome do ombro doloroso. A dor intensificava principalmente quando realizado o movimento de abdução até 20 graus, informação importante, hein? Após avaliação e exames complementares, o diagnóstico foi, temos o diagnóstico, inflamação aguda dos tendões do manguito rotador, ruptura parcial de um dos tendões do grupo muscular, bursite subacromial ou subdeltoide. Então, essa inflamação aqui, né, a gente já sabe que inflamação de tendão é uma tendinite. Informação importante também porque ele fala de um grupo muscular, né, o manguito rotador, que é o principal grupo muscular da região do ombro. Bom, vamos ver as perguntas então deste caso. De acordo com o caso, responda qual tipo de articulação é afetada pela dor, quais estruturas formam a articulação do tipo citado, qual estrutura acessória do ombro foi afetada pela bursite, quais músculos pertencem ao grupo muscular conhecido por manguito rotador, qual músculo teve a ruptura parcial, quais acidentes ósseos da epífise proximal do húmero são locais de inserção de quais tendões estabilizadores do ombro. Meu Deus, é muito difícil! Qual músculo passa sobre a bolsa subdeltoide? Quais suas porções? Muito bem, pessoas, então vamos lá. Vamos falar um pouco de articulação, de estrutura acessória, de músculo, né, do grupo muscular, do manguito, de acidente ósseo, do húmero. Então a gente vai falar de bastante coisa, então vamos aproveitar aí para fazer um estudo rápido. Então vamos lembrar que as articulações, elas são classificadas de acordo com o material que está entre os ossos, ou que está unindo ali os ossos. Então nós temos as articulações fibrosas, então lembra lá que as articulações fibrosas, o tecido que faz a união é um tecido fibroso e eu não tenho ali movimento na articulação, então é o caso da sutura, da sindesmose e da gonfose. Quando a gente fala das articulações cartilaginosas, eu tenho cartilagem entre as peças ósseas, então eu tenho um movimento restrito, que é o caso da sincondrose e da sínfise. Lembra disso? Cai na prova, hein? E nós temos as articulações sinoviais, onde eu tenho livre movimento. Então, como a gente está falando de ombro, a articulação que envolve o ombro é uma articulação de amplo movimento, né? Então, dita aí uma articulação sinovial. Bom, muito bem, a articulação sinovial, para a gente classificar ela precisa conter alguns componentes. Então eu tenho que ter lá uma cavidade articular, eu tenho que ter uma cartilagem na articulação, a cápsula articular, que é o que envolve, né, os ossos articulados. Dentro desta cápsula eu tenho a membrana sinovial, que é a que produz o líquido sinovial que fica contido aqui dentro, e eu ainda posso ter ligamentos extra e intra-articulares, ou que estão dentro ou fora de cápsula. Então a articulação do ombro, se a gente pensar lá na primeira pergunta, qual tipo de articulação é a área afetada pela dor? Então é uma articulação sinovial. Como a gente está falando de um líquido interposto, nós estamos falando de uma diartrose. A segunda pergunta fala quais estruturas formam a articulação do tipo citado. Então, as estruturas de uma articulação sinovial são essas que a gente acabou de comentar. A terceira pergunta era qual estrutura acessória do ombro foi afetada pela bursite. O próprio nome do processo inflamatório, bursite, é por conta da inflamação
de uma bolsa sinovial, que a gente chama de bolsa subdeltoide ou bursa, que ela, na verdade, faz uma função de amortecer impacto e reduz aí atrito na articulação do ombro, já que a gente tem amplo movimento. Então, quando esta bolsa sinovial tem um processo inflamatório, a gente chama de bursite. Então a estrutura acessória aí que foi afetada é a bolsa sinovial ou a bursa subdeltoide. Outra pergunta: quais músculos pertencem ao grupo muscular conhecido por manguito rotador? E qual teve a ruptura, O manguito ele é formado por 4 músculos. 3 deles a gente visualiza em vista posterior. Então quando você pega a região escapular, eu tenho uma região conhecida como espinha da escápula. A espinha da escápula ela vai delimitar o músculo supraespinhal, que está em cima. Então, supraespinhal em cima da espinha. Abaixo da espinha eu vou ter o músculo infraespinhal e um menorzinho chamado redondo menor. Em vista anterior, quando eu observo de frente, eu vou ver o músculo subescapular. Então, o manguito ele é composto por 4 músculos. O músculo supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor, vistos em vista posterior, e o subescapular em vista anterior. Então, quando eu observo a escápula, o músculo que está acima da escápula é o supraespinhal. O que está abaixo é o infra e o de baixo é o redondo. E na parte anterior é onde eu tenho o subescapular. Então perceba que esses músculos eles se dirigem ao húmero, onde eles terão seus tendões fixados. Então a gente vai ver lá na região do tubérculo maior. Então olha lá, visualizando o músculo supraespinhal, o infra, o redondo menor e o subescapular. Então estes músculos, na verdade, eles fazem aí o papel de estabilizar a articulação glenohumeral, ou articulação do ombro, visto que o encaixe ósseo entre cabeça e do húmero e a região escapular, ele não é um encaixe perfeito, Então esses músculos acabam funcionando aí como perfeitos ligamentos, por sustentação, para você conseguir realizar os movimentos do ombro. Outra pergunta ali era: quais acidentes ósseos da epífise proximal do húmero são locais de inserção de tendões do manguito? Bom, quando eu observo um osso, cada estrutura, cada saliência, cada sulco, cada canalzinho, ela tem um nome e tem, obviamente, uma função. Então, quando a gente fala de um osso longo, que é o caso do húmero, do fêmur, e de outros ossos, eu tenho sempre 2 epífises, 2 extremidades. A epífise proximal, que é a que está mais próxima do tronco, e a epífise distal, que é a que está mais distante do tronco. Então a pergunta era dos acidentes da epífise proximal. Então a epífise proximal é a parte superior. Como a pergunta está relacionada à inserção de tendões, então os acidentes ósseos envolvidos na inserção de tendão é o tubérculo maior e o tubérculo menor. O chamado sulco intertubercular, ou que a gente chamava de sulco bicipital, aqui passa um dos tendões do bíceps braquial. Então muitas vezes pode estar envolvido também aí num processo de dor no ombro, pelo tendão passar por esta região. Então, os acidentes ósseos envolvidos aí, basicamente é o tubérculo maior e o tubérculo menor. E aí, tinha uma outra pergunta: qual músculo passa sobre a bolsa subdeltoide? Pergunta aqui, sacanagem, O nome já fala que músculo que é. A bolsa subdeltoide recebe esse nome porque o músculo deltoide passa por cima desta bolsa, ou da bolsa subdeltoide. Então, quando eu pego o músculo deltoide, ele também faz aí a participação dos movimentos do ombro. Então, no caso clínico, ele fala de dor até 20 graus. Então, o chamado músculo supraespinhal
é o que garante a abdução ou a elevação lateral de 20 a 30 graus, né? E aí depois você chega até o ângulo de 90 com o músculo deltoide. Então possivelmente, no caso clínico, a lesão ou a ruptura parcial foi do músculo supraespinhal, ou supraespinhoso, já que ele tinha dificuldade aí nos 20 graus iniciais. O músculo deltoide ele é dividido em 3 porções. Ele tem a porção anterior, que é a parte da frente, a porção posterior e a porção média, que na verdade fica na região lateral. Quando a gente vai ver aí a porção média, é ela que participa da abdução ou da elevação lateral do ombro. Então é isso, pessoas, deciframos mais um caso envolvendo bursite, envolvendo tendinite, envolvendo dor. Eu tô aqui para te dar uma luz lá no finzinho do túnel. Estuda, pessoal. Te vejo depois.